Iago Martins critica a divisão tríplice da lei sustentada pela CFW por muitas confissões de fé reformada como algo que já não tem respaldo acadêmico, logo deve ser descartado. Será mesmo? É o que nós veremos aqui neste react. Curta, comente, se inscreva e vamos que vamos! Do resto da lei. Agora, de todas essas posições, existe uma outra, tá? Que encontra as suas variações. Você vai encontrar, talvez, no que é chamado de dispensacionalismo progressivo, em livros como o livro do Darrell Bock, ou no aliancismo progressivo, você vai encontrar também em português. Você vai encontrar ligado ao pessoal do New Covenant Theology, que é a teologia da nova aliança, em obras como do Jason Myers, que é o fim da lei, que também tem em português, que é a ideia de que nós não seguimos a lei em nada como norma, mas seguimos a lei em tudo como princípio. Nesse cenário, ao invés de você dividir partes da lei, essa parte é moral, essa parte é cerimonial, essa parte civil, você olha a lei como um todo. E olhando a lei como um todo, ela é 100% histórica, nada ali é uma ficção, uma fantasia, ela é 100% didática. Nós olhamos para a lei e recebemos lições didáticas do Antigo Testamento. Ainda há algo para ser ensinado a partir dali. Mas a lei em nada é norma para os crentes do Novo Testamento. Então, na visão dispensacionalista progressiva, na visão do aliancismo progressivo, na visão da teologia da nova aliança, são três movimentos diferentes, mas têm seus pontos de contato. O nosso relacionamento com a lei não é qualificado em particionar a lei, mas em requalificar o papel da lei e o tipo de relacionamento que temos com ela toda. Nós não olhamos para pedaços da lei e dizemos, não, isso aqui fica totalmente para trás e isso aqui fica para frente, de modo que a gente aprende a interpretar essa lei procurando justamente o princípio moral por trás dela. O que é revelado do caráter de Deus nesta lei do Antigo Testamento? E como é que a gente aplica isso para o Novo Testamento? Essa é a minha leitura, eu não sigo nenhuma das outras leituras que eu apresentei aqui, e essa é a leitura que eu vou tentar mostrar para vocês ao longo dessa série de vídeos. É como eu entendo que Jesus e Paulo usaram o Antigo Testamento no Novo Testamento. Não simplesmente como uma norma, ou como um pedaço da lei sendo norma, ou como uma tripartição da lei, ou os 10 mandamentos como um resumo da lei, mas se relacionando com toda a lei de forma una e integral, nunca como norma, sempre como princípio. Para argumentar nesse sentido, a gente tem que tirar um elefante da sala, que é... Bom, pessoal, vocês viram que eu deixei ele expor a visão que ele tem da lei. Ele entende que a relação com a lei ela é requalificada após a vinda de Cristo. E ele vai fazer crítica a outras perspectivas do relacionamento da lei com a graça, e não vai dizer que a lei tem elementos descontinuados, mas que há uma mudança no nosso relacionamento com a lei enquanto um todo. Há vários problemas nessa fala dele. Então, antes da gente entrar para as críticas que ele vai fazer à visão tripartite da lei, é necessário a gente compreender como que o que esse sujeito sustenta é inconsistente. Primeiramente, vejam o que ele diz. Ele diz que a gente precisa olhar para a lei como princípio, como algo plenamente histórico e plenamente didático. Só que se você nega que a lei é uma norma, coisa que o senhor Iago falou, ele falou que a lei não é vista, não deve ser vista por nós como norma. O que a lei é? Uma lei, senhor Iago Martins, necessariamente é uma norma. Não tem como uma lei não ser uma norma. E o fato de um princípio ser real já é razão para nós crermos que há uma norma. Então, até mesmo dentro da própria perspectiva que esse sujeito busca afirmar, nós já vemos uma contradição. Pelo menos a forma como ele expôs é contraditória, porque o princípio é uma norma. E eu, diga-se de passagem, eu preciso fazer uma crítica aqui a todos os dispensacionalistas. Um problema central do pensamento dispensacionalista e de pessoas que têm pontos de contato com o pensamento dispensacionalista é não entender o que é a lei de Deus. Teonomia é um tema complexo. Nós temos abordado esse tema na comunidade Filhos de Sacar, que eu deixo aqui mais uma vez o convite para você participar, porque lá nós desenvolvemos o que é teonomia a partir dos rudimentos até as aplicações dela, de uma maneira profunda e continuada. Então, você quer entender como o pensamento teonomista compreende a lei de Deus? Entre na comunidade Filhos de Sacar. Aqui, nós vamos dizer o fundamento de como nós entendemos a lei de Deus. Nós não entendemos a lei de Deus como, primeiro, uma coisa que é fragmentada. A gente vai explorar isso mais à frente no React. Que a divisão que a fé reformada faz entre lei moral, lei cerimonial e lei civil, não é que a gente está quebrando a lei. A lei ela é essencialmente uma. A divisão em lei moral, lei cerimonial e lei judicial ou lei civil, ela nos ajuda a compreender quais elementos foram descontinuados e quais elementos continuam. Então ela é uma divisão didática que nos ajuda a discernir o que passou e o que não passou, no sentido daquilo que foi cumprido em Cristo e aquilo que ainda tem a sua continuidade. E vocês vão ver ao longo desse react que eu vou trazer citações de presbiterianos
inclusive de gente que esteve envolvido na redação da Confissão de Fé de Westminster. Porque uma coisa eu concordo com o senhor Iago, há pessoas que utilizam a visão tríplice da lei de uma forma pouco rigorosa e questionável, mas não é o caso do que a fé reformada faz. Agora, enquanto teonomista, eu preciso me opor a uma concepção sobre a lei de Deus como algo estatutário. Nós temos uma lei aqui no Brasil que ela é estatutária. O nosso modelo legislativo vem muito do modelo alemão. Por isso que as coisas no Brasil elas são tão truncadas, tão burocráticas. É claro que não é só da Alemanha que a gente bebe. A gente tem uma série de pressupostos humanistas, uma série de pressupostos complicados a partir dos quais a nossa lei ela é admitida como algo de cima para baixo, algo que foge da ideia de um princípio normativo. Porque todo princípio ele vai necessariamente constituir uma norma. Olha o que Jean-Marc Berthaud vai falar. O Jean-Marc Berthaud ele pode ser considerado, de uma certa forma, um teonomista, porque ele sustenta que as leis do Antigo Testamento elas devem ser aplicadas hoje, na sociedade moderna. E eu diria que essa citação dele está muito aderente com o que a teonomia diz. O Jean-Marc Berthaud vai dizer isso na obra Apologia da Lei de Deus, que foi traduzida pela editora Monergismo. Abre aspas, a transposição mecânica das leis bíblicas não é desejável nem possível, dadas as mudanças culturais e técnicas que nos separam do antigo Israel. Certos rigores da lei mosaica não seriam também mais aplicáveis hoje, mas as leis antigas conservam todo o sentido e são negligenciadas para a nossa perda. Então vejam bem o que o Iago falou. Ele falou que a lei ela tem uma essência que serve para nós como princípio. Nós, enquanto teonomistas, vamos reconhecer que a lei ela serve não como algo a ser aplicado de uma forma mecânica. O senhor Iago e muitos, até mesmo pessoas que se dizem teonomistas, pensam isso. Pensam que a teonomia é uma aplicação mecânica das leis do Antigo Testamento. Não é. Ela leva em conta o contexto, ela leva em conta a forma de governo, ela se desenvolve a partir de uma série de fatores, como, por exemplo, a gente vê onde que ela se desenvolveu. Ela se desenvolveu de maneira mais adequada, mais consistente com o pensamento bíblico nos Estados Unidos e na Inglaterra. O que esses países têm em comum? Alguns de vocês vão pensar, a língua é a mesma, a cultura é a mesma. Tem a ver com isso. Existe algo essencial para você entender a teonomia, que é a common law. A common law é um sistema legislativo significativamente diferente daquele que a gente tem no Brasil. É um sistema legislativo onde as leis elas surgem de baixo para cima e não de cima para baixo. Nós, enquanto brasileiros, tendemos a pensar que a lei ela é aplicada de cima para baixo, de uma forma arbitrária. Então, aquilo que está na lei acabou. A common law, em contrapartida, ela desenvolve ela se desenvolve em conformidade com os costumes locais, em conformidade com a peculiaridade de todo lugar. E qual é o grande referencial para Rushdoony falar de teonomia? A sociedade americana. Nós podemos dizer anacronicamente, e aqui eu estou plenamente ciente de que estou fazendo utilização de um anacronismo, que o que se desenvolveu nas Américas foi uma sociedade teonomista. Foi uma sociedade teonomista. Porque partia do pressuposto de que o magistrado civil ele responde a Deus. Mesmo quando você tem uma pluralidade de igrejas. E as leis elas não devem beber de uma fonte que é extrínseca à palavra de Deus, que não tem a validação da palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela vem justamente para ser um guia para o desenvolvimento das leis. E onde que a gente vê um sistema legislativo bem elaborado? Precisamente no Antigo Testamento. Na ocasião em que Moisés sistematiza aquelas leis. As leis mosaicas são um compêndio legislativo que é a palavra de Deus. Agora, senhor Iago, que acha que mudou o nosso relacionamento com a lei, tem coisas no Antigo Testamento que, curiosamente, a gente continua achando que valem hoje. Exemplo, o Antigo Testamento diz não furtarás. Todo cristão acha que furtar é errado. Então nós podemos dizer que existe uma correspondência exata, sim, entre o que a gente pensa hoje e o que a lei de Moisés pensava.
Aí você pode falar, mas isso aí é a esfera civil, não é a esfera individual. É a esfera civil e é a esfera individual. Então, nós vemos no não furtarás uma continuidade. Então, os dispensacionalistas, eles vão falar que existe uma descontinuidade radical, ou vão tentar dizer que o nosso relacionamento com a lei muda, mas até eles caem em uma continuidade. Até o Douglas Moo, que eu considero um grande intelectual, que foi crítico da perspectiva teonomista, ele cai no erro de admitir uma continuidade. Eu vou mostrar mais à frente, a partir de citações dele. E a divisão tríplice em leis cerimoniais, lei moral e lei civil, ela é inútil? Ela não tem base bíblica? Nós podemos entender o seguinte: ela pode perfeitamente ser utilizada como uma hermenêutica para nós distinguirmos o que passou do Antigo Testamento, o que nós não devemos fazer, que tem uma outra forma hoje. A gente tem que lembrar que, enquanto reformados, nós subscrevemos documentos de fé reformados, e a CFW, que é o documento que eu mais conheço, ela diz o seguinte, que existe um pacto da graça estabelecido depois da queda. E esse pacto tem duas dispensações. São substancialmente a mesma, mas diferem em vários aspectos. Há diferença no que nós podemos dizer os acidentes da primeira dispensação e os acidentes da segunda dispensação, mas substancialmente é o mesmo pacto da graça. Então, nós presbiterianos, nós entendemos que a circuncisão passou, mas há uma continuidade no batismo. Nós entendemos que os sacramentos da antiga aliança são essencialmente os mesmos da nova aliança. Como disse Agostinho, há uma diferença, porque os sacramentos da antiga aliança eles eram mais numerosos, eles eram mais espalhafatosos, por assim dizer, enquanto os nossos são mais simples e são mais gloriosos. Porque na antiga aliança os sacramentos apontavam para o Salvador que viria. Na nova aliança os nossos sacramentos apontam para o Salvador que já veio. E é uma única lei. Agora, existem aspectos da lei que foram descontinuados. E quais são esses aspectos da lei que foram descontinuados? São o que nós chamamos leis cerimoniais e leis civis, para fins didáticos, para o homem ocidental compreender que há uma chave para entender o que passou e o que não passou. O dispensacionalista, tendo em vista a forma como muitos dispensacionalistas reduzem o Antigo Testamento a um mero passado remoto, dificilmente vai acreditar que tem algo a aprender com o Antigo Testamento. Por exemplo, com as leis de purificação. A não ser que ele vá recorrer a uma interpretação puramente alegórica e forçada. Ele vai falar o seguinte: aquilo passou, num sentido. Então, assim, aquilo lá é só história. E segundo, se a gente for seguir a mentalidade do Iago Martins, a gente vai tentar procurar o sentido moral por trás dessa lei. O sentido moral por trás dessa lei de purificação. É o que o Iago disse. Ele disse que as leis elas são um princípio, todas as leis são iguais, ou seja, tem que entender que todas as leis... A lei é uma lei, mas eu tenho que compreender que há princípio naquela lei. E qual é a natureza desse princípio? É um princípio moral. Então, contraditoriamente ao discurso que ele está sustentando, o dispensacionalista ele vai, no fim das contas, quando não afirmar uma descontinuidade radical, como o Iago agora está procurando fazer, você vê que agora ele está tentando, de alguma forma, salvar o Antigo Testamento. Inclusive, o título do livro dele é esse, falar que o Antigo Testamento ainda é válido, o que é uma verdade. Mas para fazer isso de forma consistente, você precisa ser claro quanto ao que passou da lei, no sentido daquilo que foi concluído, aquilo que se cumpriu em Cristo, e aquilo que não se cumpriu. Então, nós reformados, quando falamos de leis cerimoniais, nós não estamos dizendo necessariamente, é claro que alguns vão errar nesse aspecto, que você tem que pegar as leis e simplesmente sair falando essa é cerimonial, essa é moral, essa é civil. A coisa é muito mais complexa que isso. Mas a chave tripartite te direciona para compreender o que passou e o que não passou de uma maneira consistente. E embora hoje alguns errem nesse aspecto, os covenanters que escreveram, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, eles não erraram. Eles escreveram extensivamente sobre isso e tinham uma concepção muito diferente da que muitos presbiterianos têm.
Agora a gente vai entrar na parte principal desse vídeo, que é quando ele vai criticar a visão da tripartição da lei. De longe, a visão majoritária dentro do contexto teológico brasileiro sobre o relacionamento com a lei, que é a visão tripartite da lei, de que a lei do Antigo Testamento é dividida em 3 partes. De longe, é a posição mais comum dentro do meu círculo teológico, que é a galera reformada. Nisso, por mais que eu seja um reformado, eu me afasto um pouco do núcleo duro do movimento reformado brasileiro, já que eu não sou um... Afasta um pouco, vocês veem como é que esse sujeito é engraçado, né? Esse sujeito já tá aí, já saiu, se é que ele foi algum dia reformado, do nosso meio há muito tempo, já abraçou tudo quanto é coisa horrível que existe e ainda tenta ter algum ponto de contato com o pensamento reformado. Né? Não é brincadeira não, gente, é difícil. Presbiteriano nesse sentido. E aqui a gente tem que lidar com isso com seriedade. Essa visão de uma lei tripartite, de uma divisão tríplice da lei, é uma forma correta de olhar para o Antigo Testamento? Tem um capítulo muito bom no livro Aliancismo Progressivo, do Stephen Wellon e do Brent Parker, que é um livro que quer traçar uma linha média entre o dispensacionalismo e o aliancismo. O terceiro capítulo, escrito pelo Jason Meyer. É engraçado, né? Porque o livro ele tem a proposta de traçar uma linha média entre duas coisas totalmente contraditórias. Olha, se você é dispensacionalista, você não é aliancista. E vice-versa. Se você é aliancista, você não é dispensacionalista. Aliancismo e dispensacionalismo são sistemas de entendimento da aliança radicalmente diferentes. Isso que o Iago Martins tenta fazer, e esses autores tentam fazer, é um esforço completamente infrutífero. Ou você é um, ou você é outro. E como que isso se manifesta? Isso se manifesta com proposições que são autocontraditórias. Você vê, o Iago falou, o Antigo Testamento ele era caracterizado por um relacionamento nosso com a lei, e esse relacionamento nosso com a lei mudou. Só que, veja bem, se esse relacionamento nosso com a lei mudou, e ainda há leis do Antigo Testamento que a gente segue, como, por exemplo, o não furtarás, o não matarás, todos os 10 mandamentos, com a exceção do sábado que ele vai falar, né, coisa que eu e os reformados discordamos, então você tem uma continuidade de algumas leis, ao mesmo tempo que você tem descontinuidade de outros. Isso é válido especialmente para batistas, que vão dizer que o batismo ele não está associado à circuncisão, como é o caso do Iago Martins. O Iago Martins é um pastor batista. Ele vai ter uma sacramentologia radicalmente diferente da de nós, reformados presbiterianos. Então, o esforço de você tentar fazer uma via média entre dispensacionalismo e aliancismo, ele simplesmente não faz sentido. Ou você é um, ou você é outro. Se chama A Lei Mosaica, os Sistemas Teológicos e a Glória de Cristo. Por mais que ele rejeite a ideia de divisão tripartite da lei, ele vai dizer que esta é uma ideia que tem alguns pontos positivos. Qual é o problema? O problema, ele vai argumentar, é que essas características atrativas não são argumentos satisfatórios, porque são contrabalanceados por várias dificuldades. Em primeiro lugar, ele vai argumentar que o Novo Testamento não estabelece explicitamente uma divisão tripartite da lei, e só fala da lei do Antigo Testamento em termos de totalidade, ou como uma entidade singular. Em Gálatas 3, por exemplo, Paulo vai falar que se você segue parte da lei, você tem que seguir ela toda, justamente por causa dessa unidade integral da lei. Dessa forma, o Myers vai argumentar que é... Olha, primeiro eu queria fazer um comentário dessa última citação. Vou até voltar aqui. Essa citação que ele diz que o Novo Testamento não estabelece uma divisão tripartite da lei de forma explícita. E eu concordo, você não vai ver em nenhum momento o Novo Testamento estabelecendo de forma explícita a divisão tripartite da lei. Mas você, para termos de compreender o que foi descontinuado do Antigo Testamento e o que foi continuado, a divisão tripartite é útil e ela pode ser aplicada e compreendida de maneira legítima. Agora, ele vai citar especialmente Gálatas 3, do verso 10 ao verso 11. Vamos ler essa passagem. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo está contrastando a justificação pela fé pela justificação por meio da prática da lei. E Gálatas, senhor Iago, é um péssimo exemplo para você usar. Para você ter uma ideia, o Douglas Moo, que é um grande defensor da teologia luterana adaptada, que ele vai ser citado já já. Ele mesmo reconhece que a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta polêmica. O apóstolo Paulo ele estava lidando com judaizantes que entendiam
que os gentios, ao se converterem, precisavam reconhecer primeiro o judaísmo, primeiro se tornar judeus, para então se tornarem cristãos. E o apóstolo Paulo está combatendo isso. Então, essa ideia de que o Novo Testamento só fala da lei em um nível de totalidade como um todo está errado. Há várias formas de utilização da palavra lei dentro do Antigo Testamento. Quem mostra isso muito bem é o Dr. Greg Bunsen. Greg Bunsen tem um debate com Douglas Moo. Há um livro, até relativamente famoso aqui no Brasil, que apresenta 4 ou 5, salvo engano, são 5 perspectivas sobre a lei de Deus. E o Greg Bunsen é um dos escritores, ele defende a perspectiva teonomista. É sujeito ao escrutínio de Douglas Moo, por exemplo, que é um crítico. E o Douglas Moo vai por essa linha, de que a lei é sempre uma totalidade. Só que até o Moo, como a gente vai ver mais à frente, ele entende que algumas coisas do Antigo Testamento você ainda tem que seguir. Opa, como assim, cara? Eu tenho que seguir ou não tenho? Apelar para uma visão tripartite é a melhor solução para você compreender o que passou e o que não passou. É necessário ter uma boa definição do que são leis cerimoniais, do que são leis civis, do que é a lei moral. E você vai ver o apóstolo Paulo, em algumas ocasiões, falando positivamente da lei, enquanto em outras ele fala de maneira negativa. Enquanto em muitas outras ele vai se referir à lei como um meio a partir do qual pessoas buscavam a justificação. Então nós precisamos entender que a palavra lei ela precisa ser compreendida não só a partir do termo que é utilizado para descrever a lei. Porque esse é um erro de quem utiliza o método histórico-gramatical. O método histórico-gramatical ele vai se esmerar muitas vezes no sentido das palavras. E eu aqui não estou falando que o sentido das palavras não é importante. Mas a palavra de Deus, ela cria a sua própria terminologia. Logo, o método por excelência da Reforma Protestante é a analogia da fé. Você entende os textos mais obscuros à luz dos textos mais claros. E utilizando a analogia da fé, a tradição reformada compreendeu essa divisão tripartite que nos ajuda a compreender quais elementos passaram e quais elementos não passaram. Explicitamente em divisão tripartite da lei. E só fala da lei do Antigo Testamento em termos de totalidade, ou como uma entidade singular. Em Gálatas 3, por exemplo, Paulo vai falar que se você segue parte da lei, você tem que seguir ela toda, justamente por causa dessa unidade integral da lei. Dessa forma, ele vai evocar essa unidade integral da lei no texto que a gente viu, justamente porque alguns acreditavam que poderiam ser salvos pela lei. E o que a gente que é reformado diz? É impossível você ser salvo pela lei. Até a gente que é teonomista, a gente entende que a justificação é pela fé. Nós não podemos ser salvos pela lei. Agora, a lei de Deus é boa. Se alguém souber usar a lei de Deus de maneira legítima, a lei é boa. Nós precisamos afirmar. E eu peço que você que está assistindo, se você chegou até aqui, coloque aí nos comentários. A lei de Deus é boa. Contra essa pataquada de querer rejeitar a lei de Deus ou minimizá-la, que algumas pessoas têm. vai argumentar que é ilegítimo ler essas distinções no Novo Testamento. Não está lá. A tripartição da lei não existe no Novo Testamento. Em segundo lugar, a lei, em sua forma mosaica, é tão complexamente conectada que, com frequência, tentar isolar e desembaraçar um fio da lei dentre outros, ele vai dizer que é um exercício frustrante de futilidade. É praticamente impossível delimitar uma lei que é moral e o que não é moral, o que a moralidade se expressa exclusivamente em um aspecto civil ou cerimonial, porque essas coisas são totalmente imiscuídas. Às vezes a lei é tanto moral como cerimonial como civil. Como é que você separa essas coisas? Não tem como. Em terceiro lugar... Olha, isso que o Iago falou é um ponto que ele está pressupondo de que todo mundo que sustenta a visão tripartite da lei vai dizer isso. Vai dizer que algumas leis elas são totalmente cerimoniais, outras são totalmente civis, outras são totalmente morais. Não é isso que a gente diz. Inclusive, eu vou trazer umas citações de autores reformados mostrando que desde que essa divisão tripartite ela foi concebida no meio presbiteriano, já se sabia que as leis civis elas têm um fundamento moral. Tanto é verdade que as leis civis elas têm um fundamento moral que há reformados que sustentaram que quais são as leis civis do Antigo Testamento que se mantêm até hoje. Vocês sabem dizer quais? Há uma chave hermenêutica para você entender isso. É justamente aquelas leis civis que têm um fundamento moral. Por quê? Porque a moral é algo objetivo. A moral é algo atemporal.
Já o que nós presbiterianos chamamos de lei civil são leis específicas para o povo de Deus em um momento da história. São leis de cunho positivo, leis que se manifestaram de forma histórica. Vou dar um exemplo de uma lei que se manifestou de forma histórica e nenhum teonomista sustenta que continua até hoje. A lei do levirato. O levirato, ele funcionava num tipo de sociedade específico, que vivia em desertos, vivia numa terra hostil, vivia sob grandes dificuldades e peculiaridades, como o Jean-Marc Bertot falou, que nós temos que ter cuidado na aplicação da lei, próprias ao contexto histórico, ao momento em que aqueles povos viviam, ao próprio propósito de Deus, em suma. Então a gente vê que em certos aspectos a gente pode dizer que sim, a lei passou. E com isso eu vou usar aquele texto que os dispensacionalistas gostam muito, né, de que mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. Se você pegar Hebreus e ler esse texto, você vai entender que tipo de lei que o autor de Hebreus está falando. Ele não está falando da lei enquanto o não matarás, aquelas leis que são puramente morais ou civis com um fundamento moral. Ele está se referindo ao que a gente chama de leis cerimoniais, leis que tinham um objetivo muito claro, apontar para Cristo, o Salvador que nos seria manifesto, nos seria dado. Então percebam, gente, que dizer que é impossível você determinar o que é moral e o que não é moral é pura falácia. É como se alguém chegasse para mim e falasse assim, Gabriel, é impossível você saber o que é pecado e o que não é pecado. Quantos pecados a Bíblia afirma? Vocês sabem me dizer quantitativamente? Eu não sei. Há centenas de pecados. Mas agora, eu preciso que exista uma lista do que é pecado e do que não é na Bíblia para que eu saiba o que é pecado? Não. Eu vou ler a Bíblia, vou usar a analogia da fé, vou ler a partir da instrução do Espírito Santo, porque nós cremos que nós lemos a Bíblia com auxílio do Espírito Santo, que é o próprio autor da palavra, e assim nós vamos compreendendo. Você aprende o que é pecado a partir da leitura da própria Escritura, e você discerne qual lei passou e qual lei não passou a partir da leitura da própria Escritura, do método da analogia da fé. Mesmo os 10 mandamentos, eles não são automaticamente obrigatórios, porque muitos veem o mandamento do sábado como revogado sob a nova aliança. Então como é que a gente vai olhar para os 10 mandamentos como a base, o resumo da lei, de alguma forma, como a expressão máxima da lei moral, se existem aspectos claramente cerimoniais, que é justamente o sábado dentro da lei mosaica? Isso aqui está muito equivocado. O sábado não é uma lei cerimonial. Esse é um erro fundamental do pensamento do senhor Iago Martins. O sábado é algo moral. E qual que é o sábado do cristão? É o domingo. É o dia do Senhor. Essa mentalidade de que o domingo é um dia como outro qualquer é uma mentalidade moderna. Uma mentalidade que se baseia num pensamento extrínseco ao da Escritura Sagrada. O dia do Senhor deve ser guardado. Isso está nos nossos documentos de fé. E não está nos nossos documentos de fé baseado em nada. Desde os primórdios da história da igreja, o domingo é o dia do Senhor. Mas agora, hoje, os modernetes vão dizer o seguinte, vão dizer que não, os dias são todos iguais, domingo é um dia como outro qualquer, como eu já vi algumas pessoas falando. Isso está errado, gente. Está errado. Os 10 mandamentos são fundamentalmente morais, todos eles, incluindo o sábado. Alguns vão fazer um esforço para falar que o sábado ele é descontinuado. Ele entra na categoria de lei cerimonial. Como o Iago aí, mesmo repudiando essa nomenclatura, faz uso. Para você ver como é que essa nomenclatura de lei cerimonial é poderosa, né? Até quem a questiona, em alguma medida, vai precisar dela. Então a gente precisa ter em mente que os 10 mandamentos, eles são um compêndio de tudo o que Moisés estabelece nas suas leis. E a lei de Deus, ela não é uma lei estatutária, como é a lei do Brasil, que é uma lei a ser aplicada de maneira mecânica, o que as pessoas entendem que tem que ser aplicado de maneira mecânica. Não. O judeu, ele pensava no princípio e na manifestação do princípio na vida prática. Se você ler aquele livro do Drew Johnson, Filosofia Bíblica, você vai entender isso muito bem. O Drew Johnson não é teonomista. Muito pelo contrário. Mas ele descreve muito bem a forma como o judeu pensava. A forma como o judeu olhava para a lei.
olhava para ele como um princípio a ser aplicado, não como algo a ser sustentado de maneira mecânica. Vocês podem ver que a lei bíblica é infinitamente superior a esse lixo de lei que a gente tem no Brasil. Ela é justa, ela é santa, ela é boa. Eu estou falando da lei de Moisés. Tá? A lei de Moisés, vou ser mais específico. A lei de Moisés é muito melhor do que essa lei horrível que a gente tem no Brasil. E com isso eu não estou falando que vai ter que pegar a lei de Moisés e aplicar ipsis literis no Brasil. Claro que não. Como disse Jean-Marc Bertot, é necessário ter em mente uma série de questões. Por isso que teonomia não é um assunto para gente fraca. Não é assunto para gente que tem essa mentalidade do brasileiro médio. Não, você tem que estudar, você tem que se esforçar, você tem que se aprofundar. Por isso que fica aqui, mais uma vez, o convite para você entrar na comunidade Filhos de Sacar. Lá você vai aprender isso com a gente. Em quarto lugar, essa abordagem impede efetivamente que a lei se dirija a nós em sua totalidade. A gente acaba perdendo a força e o poder do Antigo Testamento. Relegar algo da lei ao nível de civil, em vez de nível moral, pode, de forma inadvertida, nos tornar surdos à orientação sábia que certos mandamentos nos dão hoje. Olha, mas aí é que tá. Aí é que tá a correta compreensão do que é uma lei moral e do que é uma lei civil. O que os Covenanters entendiam como uma lei civil, que passou, está escrito na nossa CFW, que a lei civil passou, se refere ao levirato. Agora, seu Iago Martins, você acha que o levirato ele tem que ser seguido pela gente hoje? Com certeza não. Você entende que o levirato passou. O levirato ele teve um propósito específico em algum momento da história. E agora, você vai fazer o que com isso? Falar que isso tem continuidade da mesma maneira que o não matarás tem continuidade? Você dificilmente vai sustentar algo dessa natureza. E quando você diz o seguinte, eu sigo o princípio do levirato, sei lá, um irmão morreu, o irmão da viúva vivo vai ainda tentar dar um suporte para a cunhada. Isso é um princípio, mas pensar as leis civis que passaram em termos de princípio não é um problema para nós presbiterianos. O problema é a aplicação da lei como ela era aplicada no tempo de Moisés. A gente não entende que o levirato tem que ser aplicado hoje como no tempo de Moisés. Então isso é muito claro, passou. Não interessa se você vai olhar aquilo lá e vai entender um princípio a partir daquilo. Aquilo enquanto lei, enquanto força de lei civil, passou. No Antigo Testamento, se a pessoa ela falhasse com o levirato, ela estava transgredindo uma lei civil. Hoje não mais. Então a gente entende que aquilo passou. Mais uma vez eu mostro como que essa divisão tripartite da lei ela é poderosa e é útil. A gente acaba perdendo a força e o poder do Antigo Testamento. Relegar algo da lei ao nível de civil, em vez de nível moral, pode, de forma inadvertida, nos tornar surdos à orientação sábia que certos mandamentos nos dão hoje. Eu acho que a percepção do Meyer é excelente. A gente não tem como encontrar no Novo Testamento essa visão tripartite da lei. E, de fato, essa visão mais aceita hoje do mundo reformado brasileiro tem caído em desuso dentro do ambiente acadêmico internacional já há muito tempo. Por mais que... Olha o que ele vai sustentar. A academia está abandonando a visão tripartite da lei. A academia que pode ser utilizada para fins de você fundamentar uma posição, mas que não é uma autoridade absoluta. Vocês podem ver que quando eu entro em entrechoque com papistas, muitas vezes eu falo, a academia sustenta isso em matéria de história da igreja. Mas quando eu falo a academia, eu não me restringo à academia, enquanto uma força argumentativa abstrata. Eu cito exemplos. Vou citar o Yves Conga, vou citar o Klaus Schatz, vou citar aquele autor do Papa e o Concílio, o Döllinger. Vou citar nomes de peso reconhecidos por católicos romanos como autoridade. Agora, você simplesmente falar a academia tem feito isso cair em desuso, que academia eu estou falando? A academia está cheia de liberal, está cheia de gente que acredita que a Bíblia ela não é inerrante, ela não tem os atributos que o cristianismo ortodoxo entende que tem. Então, utilizar argumentos de autoridade assim é fácil, difícil é fundamentar. E vamos ver o que ele vai trazer aqui, né, como evidência de que a academia tem abandonado isso.
que no Brasil as coisas demorem para chegar e o saber teológico tem aí, sabe, uma jornada até se concretizar aqui. Agora que a gente tem internet, a gente tem acesso mais fácil a e-books e coisas do tipo, a gente acessa os papers sem ter que viajar para a Universidade Americana, a gente consegue se atualizar muito mais dentro do debate acadêmico. E essa visão tripartite já é uma visão que não tem mais tanta capilaridade acadêmica como tinha antes. O Douglas Moo tem um artigo muito bom, publicado, vê só, em 1983, chamado Law, Works of the Law and Legalism in Paul. Ele vai dar 5 argumentos contra essa visão tripartite da lei. Ele vai dizer que, primeiro, não é uma divisão apresentada em qualquer lugar do Antigo ou do Novo Testamento, não existe. Em segundo lugar, ele vai dizer que das 119 vezes que Paulo se refere à lei, nenhuma vez é no plural. Isso indica que Paulo trata a lei como uma entidade unificada, ao invés de uma série de mandamentos que podem ser particionados em grupos. Em terceiro lugar, ele vai argumentar que Paulo usa nomos para se referir à palavra de Deus como um todo, nunca para se referir só à parte da palavra de Deus. Em quarto lugar, textos como os de Gálatas 3, como já citei aqui, né, todas as coisas que estão escritas no livro da lei, e Gálatas 5:3. Esse é um texto que, diga-se de passagem, olha que coisa interessante, né? O próprio Moo vai reconhecer, embora ele vá utilizá-lo em favor da abordagem dele, que é um texto polemista. O apóstolo Paulo ele estava em uma polêmica com os gálatas que acreditavam que a pessoa tem que passar pelo judaísmo para se tornar cristã. Isso, você não precisa estudar história, você não precisa estudar nada para entender. A própria carta mostra isso de maneira inquestionável. A história, ela vai, é claro, ajudar a enriquecer um contexto ou outro. Mas olha que coisa curiosa, né? Ele cita o Douglas Moo. Eu acho que agora é o momento da gente falar. Até o Douglas Moo, ele vai entender que algumas coisas do Antigo Testamento elas continuam. Ah, Gabriel, mas onde que ele vai entender isso aí, Gabriel? Onde que o Douglas Moo ele diz que o Antigo Testamento ainda tem que ser seguido? E olha, eu trouxe uma citação da obra Lei e Evangelho, que é uma obra aí que alguns de vocês já devem conhecer, e eu recomendo a leitura. Eu acho que mesmo o Moo, ele trazendo argumentos contra a teonomia, você precisa conhecer os argumentos contra a teonomia para poder respondê-los. Olha o que o Moo diz. Isso está no finalzinho do capítulo dele, que é um capítulo que as pessoas dizem que é excepcional. Algumas pessoas vão dizer que o Moo ganhou aquele debate. Inclusive, eu já ouvi reformado falando isso. Olha o que o Moo vai dizer. Não estou afirmando, então, que o conteúdo moral essencial da lei mosaica não seja aplicável ao cristão. Detalhe, ele diz isso depois de detonar a lei de tudo quanto é tipo possível. Ele fala que a lei ela é maldição. Ele chega a sustentar, diga-se de passagem, que a lei ela aumenta o pecado. O Moo chega a esse nível. Ele chega a dizer que a lei não simplesmente aponta o pecado como algo bom, mas ela aponta e faz o pecado ele se tornar até maior. Ele vai dizer, ele vai sustentar até a hipótese de tornar o pecado quantitativamente maior. Então ele tem uma visão muito negativa da lei de Moisés. Ele vai achar que a lei de Moisés é uma coisa opressora, algo do qual eu discordo cabalmente. Nós que somos reformados, nós discordamos cabalmente. Mas vamos seguir aqui o trecho do Moo. Ele diz, em relação à questão básica a respeito do que os cristãos precisam fazer, eu poderia estar em plena concordância com, digamos, um colega que defende a perspectiva tradicional reformada da lei mosaica. Então, olha o que ele está dizendo. A diferença não estaria naquilo que os cristãos devem fazer, mas em como isso deve ser descoberto. Ao passo que o meu colega reformado poderia argumentar que somos obrigados a tudo na lei mosaica, que não foi claramente anulada pelo ensino do Novo Testamento, eu argumento que somos obrigados somente àquilo que está claramente repetido no ensino do Novo Testamento. Então, o que o Moo está fazendo aqui? Ele está admitindo a sua própria versão de uma continuidade da lei moral. Ele está colocando o Novo Testamento como uma chave para você ressignificar o Antigo Testamento e compreender que alguns aspectos dele passaram. O Moo ele pode ser muito erudito, ele pode usar termos muito persuasivos, mas até ele, para procurar ser consistente e não jogar fora o Antigo Testamento, se evadindo do marcianismo, porque o Moo fala que a posição dele não é uma posição marcionista. Porque ele entende que se você vai para o dispensacionalismo, o caminho que você está trilhando é em direção ao marcionismo. Eu aqui não estou atacando o espantalho, tá, gente? Não estou falando que dispensacionalistas são marcionitas. Eu estou dizendo que o dispensacionalismo está a caminho do marcionismo. E o próprio Douglas Moo admite isso. Vocês querem ver isso? Leiam. Leiam o livro Lei e Evangelho, que é um livro que você vai ver como que são os argumentos dispensacionalistas. A réplica do Greg Bunsen ao texto do Douglas Moo
vai utilizar esse argumento. O Moore, tentando se evadir de uma compreensão de elementos continuados e descontinuados do Antigo Testamento, vai contraditoriamente o admitir. Porque é impossível para o dispensacionalista evadir a compreensão de que alguns aspectos da lei realmente passaram, porque foram consistentemente cumpridos em Cristo. Muitos cristãos vão dizer que apenas aquilo que tem o respaldo do Novo Testamento continua. Mas o que é respaldado no Novo Testamento? Você vê, o Iago acha que o sábado não é respaldado no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu posso achar que é. Eu posso sustentar, a partir de hermenêutica, que o sábado continua, o dia do Senhor continua. A igreja se reunia no dia do Senhor. E qual que é o dia do Senhor? O dia que nosso Senhor ressuscitou. Eu posso estabelecer aquilo como um princípio a ser seguido. Há questões no Novo Testamento que são claras, que passaram. Exemplo, a circuncisão. Isso é válido especialmente para batistas. Batistas entendem que a circuncisão acabou. E acabou de tal forma que o batismo ele não tem a sua relação com a circuncisão. Eles vão criticar nós presbiterianos de fazer a relação da circuncisão com o batismo. Mas uma coisa é fato. O ato de você precisar se circuncidar para se tornar cristão, para estar no povo eleito de Deus, melhor dizendo, acabou. Hoje, o símbolo de pertença à aliança é outro. Então a gente vai falar que a circuncisão ela continua da forma que era antes? Não, ela não continua da forma que era antes. Aquilo passou. E eu volto a dizer, isso é válido especialmente para batistas. Eu, enquanto presbiteriano, entendo que há uma continuidade da circuncisão no batismo infantil. Eu sou um pedobatista. Logo, por mais que o dispensacionalista não goste da ideia, para ele ser consistente com a palavra de Deus, por exemplo, na crítica contra o aborto, coisa que a maioria dos cristãos, felizmente, ainda é contra, ele vai, muitas vezes, apelar para a lei de Moisés. E o Mu mesmo admite. O Mu ele fala o seguinte, que Êxodo capítulo 21, que vai falar sobre a pena para aqueles que tiram a vida de uma criança, é algo que você pode utilizar a título de argumentação contra o aborto. O Mu vai reconhecer isso, mesmo falando que a lei passou. E olha que coisa curiosa. O Antigo Testamento ele é riquíssimo para a nossa argumentação enquanto cristão, para a nossa teologia enquanto cristão. O dispensacionalismo e essas perspectivas, que não são aliancistas, consistentemente aliancistas, porque esse negócio de meio termo entre dispensacionalismo e aliancismo não existe, é riquíssimo, tem muito a nos ensinar. E você pega, por exemplo, Gênesis capítulo 9, verso 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus o fez à sua imagem. Aqui a gente tem o estabelecimento da pena de morte. A pena de morte precede a lei de Moisés, mas ela é lei de Deus. Nós, enquanto teonomistas, diferente do que o Mu diz, não somos Moisés-nomistas. A gente não acredita simplesmente na lei de Moisés, a gente acredita na lei de Deus. A lei de Moisés é uma redação, é uma compilação escrita para o povo de Deus, que é canônica, que é normativa, como todo o resto das escrituras, mas tem os seus elementos continuados e descontinuados, para os quais a chave de lei civil, lei cerimonial e lei moral é útil. Você vê o Salmo 139, que reconhece que Deus nos forma no ventre das nossas mães. Isso, diferente do que alguns vão pensar, especialmente dispensacionalista, é lei de Deus. A gente, enquanto teonomista, crê que lei de Deus é toda a palavra. A palavra de Deus inteira é lei de Deus, incluindo o Antigo Testamento. O Mu vai falar, a lei de Cristo é a lei que a gente segue. A lei de Moisés passou, sigo a lei de Cristo. Mas e os pontos de convergência? Que há vários. Jesus, no Sermão do Monte, está perfeitamente consistente com a lei de Moisés. Coisa que o Mu vai negar. O Mu vai dizer o seguinte, ele vai dizer que quando Jesus está ensinando, ele está ensinando em dissonância com o que Moisés disse. Isso não faz sentido. Jesus disse, ouviste os antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que fizer mal ao seu irmão, aquele que, de alguma maneira,
prejudicar o seu irmão, será réu de juízo. Qual que é a implicação máxima do não matarás? É você buscar a preservação do seu próximo. Então não há uma descontinuidade, pelo contrário, há uma continuidade e há uma planificação. Jesus foi um expert na lei de Moisés, não alguém que foi um revolucionário nesse aspecto. Testifico a todo homem que se deixa circuncidar e o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. São textos que apontam para uma forte unidade da lei. A lei é indivisível. Em quinto lugar, o Douglas Moo vai argumentar que alguns, como o Cranfield, têm dito que Paulo usa nomos com o sentido de legalismo, visto que não há palavra grega para tal conceito. O argumento do Douglas Moo é que a linguagem grega providencia recurso suficiente para expressar esse conceito. Você não tem que achar que sempre que ele fala que estamos livres da lei, na verdade, estamos livres do legalismo, não é da lei por si só. É um esforço muito grande de fazer o texto significar algo que não está escrito nele. Iago, mas tá com esse papo aí porque... Não é nenhum esforço se você ler os textos na íntegra. Você vê, por exemplo, Gálatas, como eu já repeti aqui, o próprio Moo admite que é uma carta polemista. É por isso que ele não vai usar tanto Gálatas. Ele vai se esmerar em Romanos, porque Romanos não é uma carta tão polêmica. Mas eu diria que até Romanos, se você ler da forma certa, e a gente aqui não vai ser exaustivo nos nossos argumentos, você consegue compreender que o apóstolo Paulo, ele condena uma busca por justificação a partir das obras, a partir da prática da lei. A nossa justificação é garantida por Cristo. E existiam aqueles no tempo de Paulo que buscavam a justificação pela lei. Estavam errados. Então eu diria que é possível você criticar a fé reformada. Mais difícil é você lidar com a necessidade que todo cristão incorre de dizer o que passou e o que não passou das ordenanças do Antigo Testamento, que são muitas, são numerosas. Eu usei aqui o Levirato como exemplo, mas há muitos outros exemplos. Mas vamos seguir, gente, que a gente ainda tem bastante coisa para falar. Você, na verdade, é um herege, antinomista, dispensacionalista. Calma aí. Tem reformados que concordam com isso. Gente do núcleo duro do movimento reformado. O Gerhard Beers, por exemplo, do Covenant Theological Seminary, mesmo sendo Olha o nível dele, né? Ele vai falar que tem reformado que critica a visão tripartite da lei. Será mesmo? Vamos ver. Reformado e aliancista, ele reconhece que as divisões tríplices da lei não são fixas e definitivas. Na obra The Lighting of the Law of the Lord, ele vai dizer, por exemplo, muitas das leis cerimoniais incluem aspectos morais e civis. Muitas leis civis incluem aspectos morais. Uma consequência problemática dessa visão, quando realizada com vigor sistemático, é que a beleza do aspecto cerimonial e civil da lei se perdeu. Olha, gente, é chato dizer isso, né? Eu não sei se o Iago leu esse livro, né? Se ele conhece bem o autor. É que, como ele falou, é um autor reformado. Mas isso aqui que ele falou está perfeitamente consistente com o que eu penso, tá? Leis cerimoniais incluem aspectos morais e civis. E leis civis incluem aspectos morais. E eu acrescento o seguinte, tem leis civis que têm aspectos cerimoniais. Agora, no que isso aí é uma antítese com a fé reformada? Eu perguntaria para o Iago. No que isso aqui que ele falou é um problema para a fé reformada? Talvez seja um problema para algumas pessoas que vão sustentar a visão tripartite da lei de forma equivocada, que isso existe, tá? Os caras erram em muita coisa, né? Que dirá de um assunto complexo desse. O que o Barth está criticando aqui? Uma aplicação rígida da distinção lei moral, lei civil e lei cerimonial. E uma aplicação rígida desse princípio, eu também o apoio. Porque eu entendo que há leis, que as leis muitas vezes elas abrangem mais de um aspecto. E isso aqui não é uma peculiaridade do Gabriel não, tá? Gabriel não é uma pessoa que pensa isso na contrapartida da fé reformada. E quando eu digo a fé reformada, eu não estou falando desse autor específico, estou falando dos lá de trás. Olha o que John Owen disse. John Owen diz o seguinte sobre as leis judiciais que passaram. Ainda que as instituições e exemplos do Antigo Testamento quanto ao dever dos magistrados nas coisas e no tocante ao culto de Deus não devam, em toda a sua latitude e extensão, ser convertidos em regras obrigatórias a todos os magistrados de agora, como muitos pensam, de que fomos liberados enquanto vingadores e administradores daquelas judiciais e políticas, contudo, sem dúvida, há algo de moral naquelas instituições. Olha o que o Owen está falando. Gente, isso aqui é muito importante.
ele está falando que dentre as leis judiciais, ou seja, aquelas leis que nós presbiterianos acreditamos que passaram, há algo de moral. Exatamente o que esse sujeito está falando aqui, ó. Esse sujeito está falando que leis civis incluem aspectos, eu diria, que não é nem muito, isso é toda lei civil, ela vai ser, em certo aspecto, moral. Moral porque a lei é fundamentalmente moral. Mas eu entendi o que ele falou. A frase dele, dependendo das definições que ele deu no contexto, não está errada. Porque há leis civis que têm um fundamento moral atemporal. E há leis civis que são leis positivas. As leis positivas passaram. Elas eram específicas para o povo hebreu. Mas agora, o que o Owen está falando aqui? Há algo de moral naquelas instituições, o qual o despido de sua forma judicial ainda é vinculativo para todos, em espécie semelhante, quanto a alguma analogia e proporção. Ou seja, o Owen está reconhecendo que as leis judiciais que passaram ainda têm algo moral que é vinculativo, em espécie semelhante quanto a analogia e proporção. Isso aqui está em perfeita consonância com a frase do Jean-Marc Bertot que eu abri esse react, praticamente. A gente não pensa numa aplicação mecânica enquanto teonomista. E os covenanters também não pensavam numa aplicação mecânica da lei de Moisés. E ele continua, subtraia daquelas administrações aquilo que era próprio e pertinente à igreja, à nação dos judeus, e o que permanece segundo a noção geral de uma igreja e nação deve ser eternamente vinculativo. Então, olha a posição do Owen. Interessante. Talvez o Iago esteja criticando aí quem tem uma visão da lei moral, lei civil e lei cerimonial muito equivocada. E não é só ele, olha o que Thomas Gilbert, que é um pastor reformado do século XVII, ele diz: havia entre os judeus 3 leis, a cerimonial, judicial e moral. Suponho que a lei judicial, quanto às suas penalidades, era uma cerca e salvaguarda da lei cerimonial e da lei moral. Olha o que ele está dizendo. Isso aqui ele está utilizando para descrever aquelas leis que passaram. Que a lei judicial era uma cerca da lei cerimonial e da lei moral. E ele vai continuar. Em primeiro lugar, a lei judicial visa a obediência. Em segundo, a punição da desobediência. Creio que a punição pela transgressão da lei cerimonial não era parte da própria lei, mas uma cerca à pureza dos judeus, e que a punição pela transgressão da lei moral tampouco era parte da lei moral, mas uma cerca a ela. Então, o que o Gilbert está dizendo aqui é o seguinte: a lei civil ela protege tanto a lei moral quanto a lei cerimonial. E quando ela protegia a lei cerimonial, ou seja, quando ela era uma lei civil que apontava para um aspecto cerimonial, isso se dedicava à pureza dos judeus, à pureza do povo de Deus. E que quando ela protegia a lei moral, ela estava efetivamente corroborando com o estado moral do povo hebreu. Ele vai continuar. Até onde a lei judicial foi cerca e defesa da lei cerimonial, ela caiu com esta. Então, olha que raciocínio interessante. Quando a lei civil ela protegia aspectos cerimoniais que eram distintos do povo hebreu, ela caiu. Ela não tem mais um poder vinculativo. A gente pode até aprender com o princípio dela, mas a gente não deve mais praticá-la. A gente não será julgado por cumprir ou não ela. Mas naquilo em que foi cerca e defesa da lei moral, permanece com esta, e isso ainda obriga os homens. Olha que coisa interessante. A lei civil tem uma continuidade quando ela protege algo que é pertinente à lei moral. Então, exemplo, os covenanters todos eram a favor da pena de morte. Por quê? Porque entendiam que a pena de morte não é meramente uma lei civil. É uma lei civil que assegura a moral de toda a sociedade. Primeiro, por que a pena de morte é legítima? Porque desde que Noé saiu da arca, Deus estabeleceu: aquele que derramar sangue terá seu sangue derramado. A pena capital, ela inclusive foi defendida pelos pais da igreja como algo pertinente à lei natural, né? Porque era anterior a Moisés. E é claro aqui, eu vou tentar ser o mais preciso possível nos termos, mas a gente precisa compreender que nem sempre esses termos são fáceis de definir. Mas eu entendo a lei da pena capital não só como uma lei natural,
mas uma lei que tem o seu respaldo na Escritura Sagrada. Então, tendo o seu respaldo na Escritura Sagrada, ela é uma lei moral. Uma lei moral que é garantida, que é preservada, mantida por uma lei civil. Assim, aquela parte da lei judicial que servia acerca da lei moral ainda é dever dos magistrados. Gente, eu vou deixar essas citações todas aqui na descrição. Sei que vocês às vezes vão querer ir atrás. Né? E por último, vou trazer uma última citação do William Perkins, um puritano, de 1617. Olha o que diz William Perkins. Abre aspas. Ora, as leis judiciais que têm como fundamento a substância algo moral não são abrogadas, mas são perpétuas. Cara, o que eu quis dizer com essas 3 citações aqui? Você não precisa concordar ipsis literis com todas elas. Desde os primórdios da fé reformada, já se entendia que essa tripartição da lei não é uma coisa rígida. Não é uma coisa do tipo, essa lei é moral, essa lei é civil, essa lei... Não é uma coisa arbitrária. Mas é uma coisa que é compreendida de maneira devida, utilizando a analogia da fé, tendo em vista princípios hermenêuticos que ajudam a entender o que foi passado e o que continua. Nesta era atual. Esse, infelizmente, é um efeito muito negativo de você ter uma visão tripartite da lei. E quem assume isso é um reformado, plenamente reformado, aliancista, amado e seguido por muitos aliancistas aí no Brasil também. Um outro problema dessa visão tripartite da lei é que a gente perde as lições da lei cerimonial. A lei cerimonial também tem algo para nos ensinar. Os escritores do Novo Testamento encontravam lições preciosas para a vida da igreja na Nova Aliança, também em textos da lei cerimonial e civil. Por exemplo, Paulo vê beleza ministerial exibida nos detalhes do serviço sacerdotal no templo, quando ele está argumentando em 1 Coríntios 9:13. Mesmo questões de leis agrárias do Antigo... Olha, eu vou fazer uma pergunta novamente. Uma pergunta cuja natureza eu já fiz, de cuja natureza eu já questionei anteriormente. Mas você hoje tem que trabalhar no templo, ô Iago Martins? Você hoje tem necessidade de ter algum cuidado do templo? Não, porque não existe mais templo. O templo passou. Então essa lei cerimonial acabou. Ela pode ter princípios a nos ensinar, sim, e o apóstolo Paulo vai trazer à tona esses princípios. Mas não é algo vinculante para nós hoje. Foi uma lei que ela vigorava para o judeu no Antigo Testamento. Especialmente para o judeu enquanto existia templo. Né? Porque durante boa parte da história do povo de Deus não tinha templo. Então é impressionante, gente. É impressionante como que as pessoas, quando elas tentam eliminar essa divisão tripartite da lei, elas acabam na prática admitindo. E assim, eu entendo a crítica à visão tripartite da lei. Parece arbitrário. Parece que esses 3 tipos de lei foram invenções de algum teólogo. Mas ela é uma perspectiva sobre a lei que nos ajuda a compreender o texto bíblico. A teologia reformada é a melhor teologia que existe. E ela nos traz uma riqueza na compreensão da palavra de Deus que outras tradições não têm. E a gente tem que dar glória a Deus pelos covenantes. Glória a Deus pela confissão de fé de Westminster. Porque ainda hoje, em pleno século XXI, um século em que nós temos teólogos liberais, teólogos aí fazendo baita confusão, comprometendo inerrância bíblica, com vários erros, a tradição reformada é uma boa diretriz para nós entendermos temas tão ricos, tão importantes. Testamento são usadas por Paulo para falar sobre ministério pastoral, quando ele fala sobre regras envolvendo você não tapar a boca de um boi enquanto ele está arando a terra. O argumento de Paulo não é sobre bois que Deus estava preocupado, era com a gente. Vê só, na leitura de Paulo, até aspectos que pareceriam altamente defasados à lei mosaica, ligados a questões agrárias, têm aplicabilidade no Novo Testamento. Fora que essa própria noção de dividir a lei em 3 é uma... Olha, sobre essa questão dos bois, é como eu disse, você pode extrair de uma lei cerimonial princípios que têm alguma aplicabilidade. Mas você não é o apóstolo Paulo, seu Iago. O que Paulo escreveu é canônico, é inspirado por Deus. Então, ele pegou essa interpretação do cuidado com os bois, entendeu que Deus está preocupado com a gente. A gente entende isso como palavra de Deus, como lei de Deus também. Agora, a gente tem a obrigação de seguir essas leis da forma como eram prescritas no Antigo Testamento? Não. Inclusive, em outro momento, eu pretendo falar um pouco sobre as leis dietéticas. Muita gente me pergunta isso, e eu vou fazer uma live só para falar das leis dietéticas, que é um assunto que gera muita confusão.
Alguns vão dizer o seguinte: o judeu não pensava nessa visão tripartite da lei. E vão bater o pé, vão falar que ela não acontece no Antigo Testamento, não tem nada no Antigo Testamento que aponte isso. E eu vou mostrar precisamente o contrário, tá? Quando eu for fazer a live. Você vai ver, né? Você vai ver que essa tentativa de desmerecer a visão tripartite da lei, ela é completamente fútil. Ela, ao invés de ajudar, ao invés de enriquecer, ela atrapalha. Mas vamos seguir para o final, que já falamos bastante, né, aqui nesse React. Arbitrariedade imensa. Por que 3? Por que não 4? Por que não 5? Por que cerimonial, civil e moral? Por que não pode ter lei dietética? Por que não pode ter lei agrária? Por que não pode ter lei de vestuário, leis estéticas? Por que a gente não divide em 7 e escolhe 3 para continuar e 4 para cair? É uma arbitrariedade muito grande. Se a gente criar divisões o bastante, a gente escolhe o que a gente quiser da lei. Tem uma citação do Thomas Snyder no Furry Questions. É engraçado, né, que ele vai falar que a divisão tripartite da lei é uma visão arbitrária. Só que é uma visão que eu garanto para vocês, gente, e vocês podem ter certeza. Ajuda você a compreender a lei na sua totalidade de maneira muito mais clara do que o pensamento do Iago ajuda. Você não vai ver dito que existe uma lei cerimonial, uma lei civil, uma lei moral na Bíblia. Mas o princípio para você pensar dessa forma está manifesto na Bíblia. E a teonomia, ela leva isso em consideração. Ela leva em consideração o que está na Bíblia, o que é deduzido das Escrituras. Da mesma maneira que a palavra trindade não aparece na Bíblia, tem muitos desenvolvimentos teológicos que a gente desenvolve, que a gente cria a partir do texto bíblico, deduzindo aquilo que está presente nela, na Escritura. Como diz a Confissão de Fé Westminster. A teologia, ela deve ser construída por aquilo que é dito de forma clara nas Escrituras e aquilo que pode ser deduzido dela. A divisão tripartite da lei é deduzida das Escrituras. Mas vamos só caminhar para o final aqui, né? A gente já está com 1 hora de react bruto para a gente encerrar. About Christian and Biblical Law, em que ele vai dizer: a distinção entre a lei moral, cerimonial e civil tem seu apelo e é atraente, embora tenha alguns elementos de verdade, não captura suficientemente a posição de Paulo em relação à lei. Paulo argumenta que a totalidade da lei foi posta de lado agora que Cristo veio. Dizer que os elementos morais da lei continuam a ser autoritativos, embora a verdade de que toda a aliança mosaica não está mais em vigor para os crentes. De fato, é bem difícil distinguir entre o que é moral e cerimonial na lei. Por exemplo, a lei que proíbe a cobrança de juros é claramente um mandato moral, mas essa lei foi dirigida a Israel como uma sociedade agrícola no Antigo Oriente Próximo. Assim como o restante das leis da aliança mosaica, ela é obsoleta agora que Cristo veio. Isso não quer dizer que essa lei não tenha nada a dizer à igreja de Jesus Cristo hoje. Como Dorsey diz, ela ainda tem uma função reveladora e pedagógica. Uma outra citação importante vem do dia... Você vê como é que ele trabalha, né? Ele vai criticar a distinção da lei e vai utilizar essa distinção para fazer a crítica. Então, assim, pessoal, eu acho que já estamos bem por hoje. Ele vai trazer uma outra citação, mas para não ficar muito repetitivo esse react, o que eu queria dizer, né, por fim, para a gente finalizar? A divisão tripartite da lei não é uma divisão arbitrária. Ela é uma divisão que ela encontra respaldo no texto bíblico. E qualquer cristão, independente de quem seja, vai olhar para o Antigo Testamento e vai entender que há leis lá, especialmente em Moisés, que nós não temos necessidade de fazer hoje. Nós não estamos pecando por transgredi-las. Então, eu vou dar um exemplo. As leis... A lei do levirato é um bom exemplo. Aquilo era uma lei civil. Você não peca se você deixar de casar com a sua cunhada, caso seu irmão morra. Aquilo, na época dos hebreus, vigorava. Hoje não vigora mais. Por quê? Porque era uma lei positiva para o povo hebreu. A gente consegue, de maneira consistentemente bíblica, mostrar isso. Mostrar que haviam leis que eram específicas da nação de Israel, que não permaneceram. Enquanto outras, justamente por terem um fundamento moral, como disse aquele teólogo reformado que o Iago citou, elas têm a sua validade. Elas têm a sua validade e devem se manter. Agora, o que eu não quero que você pense a partir desse react? Eu sei que tem muita gente empolgada, que não gosta do meu conteúdo, assiste só para poder falar mal. Eu não estou dizendo que esse assunto é um assunto simples. Eu não estou dizendo que é fácil
você categorizar o que é cerimonial, o que é moral e o que é civil. Mas eu estou dizendo que é mais fácil e é melhor, é mais assertivo você partir dessa visão tripartite do que você sustentar um dispensacionalismo maluco, que nem o Iago sustenta. Ou você achar que é possível um meio termo entre dispensacionalismo e aliancismo. Não existe. Simplesmente isso é uma impossibilidade. Ou você é um dispensacionalista, ou você é um aliancista. E ainda que você seja um dispensacionalista, se você tiver alguma consideração pelo Antigo Testamento, como alguns acabam tendo, você vai olhar para o Antigo Testamento e entender que algumas coisas continuam. Mas agora, quais são as coisas que continuam? Você vai usar essa conversa mega ambígua do Iago de que não, a lei como um todo funciona como princípio? A lei como um todo funciona como princípio, mas você ainda acha que matar é errado, você ainda acha que furtar é errado. Você ainda acha que amar o próximo é certo. Amar o próximo é uma coisa que está no Antigo Testamento. É diferente do que algumas pessoas pensam. Então a gente precisa, meus amados irmãos, se aprofundar nesse tema. E eu vou dar 2 recomendações de livro para você que chegou até aqui. Leia a obra Lei e Evangelho, em que você vai ver 5 perspectivas, salvo engano 5 ou 4, não me lembro agora, sobre a lei de Deus. Um dos defensores é o Douglas Moo, que é um crítico da teonomia. O único teonomista que você vai ver lá é o Greg Bunsen. Então você vai ver lá a explicação do Bunsen, as réplicas de outras posições ao pensamento dele, e são réplicas academicamente honestas, tá? Embora você discorde, você tem que reconhecer que são teólogos de peso lá discutindo, não é o Iego batendo em teonomia através de espantalho. E a outra obra que eu vou recomendar é a Apologia da Lei de Deus, de Jean-Marc Berthaud. Essa é uma obra essencial. Você quer começar a entender teonomia, quer deixar para trás esses espantalhos que o Iago Martins, que os teólogos gente boa criam da teonomia, leia a Apologia da Lei de Deus. Eu vou deixar o link das duas aqui na descrição desse vídeo. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Você que ainda não deixou o seu like, coloca aí o seu like. Um forte abraço e até a próxima.